Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição de hoje, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui nesse vídeo. Bom, o Vasco vai a leilão hoje nos Estados Unidos, junto com outros clubes da 777, você vai entender essa notícia que pegou todo mundo aí de surpresa, né? O Vasco Associativo aqui, através da sua diretoria, se diz bem tranquilo em relação a isso. A gente vai tentar entender esse caso aqui, para, enfim, tentar entender também o que vai acontecer hoje. Vamos falar bastante sobre isso. E vamos falar também sobre um atacante da Série B do Campeonato Brasileiro que está na mira do Vasco da Gama, nessa janela de transferências, artilheiro da Série B. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixa o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. O link tá aqui na descrição do vídeo, as informações estão na tela. Se você quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, que ela faz esse serviço para você, beleza? Só entrar em contato aqui, tem as informações na tela, o link na descrição, você vai ser muito bem atendido pela Mais Ágil. Tamo junto, Mais Ágil parceira aqui do canal Machão da Gama. Meus amigos, vamos começar falando sobre reforços, né? O Vasco tentando aí já mapear alguns jogadores para reforçar a equipe nessa pausa aí para a Copa do Mundo de Clubes. Ontem a gente falou sobre o goleiro do Milionários, né? Que está aí na mira do Vasco, caso o Vasco não consiga uma renovação de contrato, chegar num acordo com o Léo Jardim. E ontem à noite, os amigos do canal Atenção Vascaínos trouxeram uma informação que o Vasco tem interesse na contratação do atacante Pedro Rocha, do Remo, que é artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco foi buscar informações sobre o atacante Pedro Rocha, de 30 anos, que está no Remo. O jogador vive boa fase e é artilheiro da Série B com 6 gols. Não há nada até o momento de propostas, apenas um mapeamento para saber a atual situação do atleta, que tem passagens por Grêmio e também pelo Flamengo. A diretoria do Vasco espera fechar logo a contratação do novo executivo de futebol para poder fechar algumas contratações. O Vasco que está aí no mercado também em busca de um novo executivo. Nesse momento, Bruno Costa, ex-Fortaleza, Eduardo Freeland, ex-Botafogo, são os favoritos, né, para esse novo cargo aí no Vasco da Gama. Falando sobre Pedro Rocha, é um jogador que já teve passagens por grandes equipes aqui no futebol brasileiro, como o Grêmio, como o Flamengo, e atualmente está no Remo. Ano passado esteve no Criciúma e não foi bem. Esse ano no Remo ele está bem, está fazendo seus gols, é o artilheiro da Série B, tem 30 anos e o Vasco vê como uma possibilidade de mercado, né? Por enquanto, ainda está apenas na base da sondagem e do interesse, não evoluiu ainda para a proposta. Tendo mais informações sobre isso, a gente fala aqui no canal. Bom, vamos para o assunto principal do dia, né? O leilão das ações da 777 lá nos Estados Unidos. A informação é a seguinte, ó: as ações do grupo 777 Partners de todos os clubes de seu grupo irão a leilão nessa sexta-feira em Nova York. A venda acontece por conta de dívidas da Nutmeg LLC, que é uma subsidiária da 777, responsável ali por administrar as operações de futebol do grupo, ao lado da seguradora ACAP, que financiou os negócios da empresa com uma série de empréstimos. Todas as participações societárias do grupo estarão a leilão, incluindo as do Vasco da Gama. Os seguintes clubes também estão em pauta: Genoa, Standard Liège, Sevilha e Hertha Berlim. Mas isso tem impacto na situação jurídica do Vasco? É isso que a gente vai tentar entender.
Em entrevista ao Globoesporte.com, o vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, ressaltou que a gestão comandada pelo presidente Pedrinho tem segurança jurídica em relação ao caso e explicou que, no atual momento, a 777 está impedida de fazer qualquer movimento de venda de ações do Vasco sem o aval do Vasco e do Poder Judiciário brasileiro. Uma eventual venda da parte societária seria um descumprimento intencional de uma decisão judicial e poderia acarretar em multa ou até prisão dos representantes da EQEP no Brasil, segundo o vice-presidente do Vasco, Felipe Carregal. Eu vou colocar aqui o meu amigo Danilo, que tem um canal comigo chamado Expresso 1923. Ele é jornalista e advogado e entende muito bem esses termos, né? Ele vai trazer a explicação da gente aqui do que pode acontecer em relação a isso. Confira só. Dá uma palhinha rapidinha sobre o leilão de amanhã, tal do leilão que saiu no Josimar semana passada, e amanhã, dia 6/6, a 777/EQEP estão colocando à venda a empresa que geria os clubes de futebol, o braço de futebol da 777, a tal chamada Nutmeg. O que envolve isso? Envolve que alguém pode fazer uma proposta lá, levantar o bracinho com a plaquinha, seja virtual, seja presencialmente em Nova York, e falar, quero comprar a Nutmeg. A Nutmeg envolve, isso a gente não sabe, mas aparentemente nas regras do leilão, envolve todos os clubes, isso é, o comprador teria direito às ações, os direitos e os débitos de todos os clubes, aí Gênova, Hertha Berlim, Red Star, Vasco da Gama, ou não? Isso não está muito claro. Na realidade, um leilão desse tem que ser feito com uma diferença mínima de 45, 60 dias, e foi feito da noite para o dia, semana passada que a gente se tornou público isso. Que tipo de comprador vai se meter nessa furada? É tudo muito nebuloso. O Vasco está se garantindo, como saiu na matéria do GE, na liminar e no contrato, que impede uma negociação de ações ou de direitos sem o consentimento expresso, né? É impedido que uma Nutmeg ou a 777 Carioca, que seja, envolva as ações e o patrimônio do Vasco SAF sem consentimento, e não se pode, vedado completamente na forma da cláusula contratual firmada em 2022. Eu acho que está certo o Vasco manter uma certa distância dessa loucura, por mais que o anseio nosso era do Cazé estar lá em Nova York comprando isso. Cazé, você vai ser dono de 31% do Vasco, do Hertha Berlim, do Gênova, e dane-se. Aí você faz o que você quiser. Mas assim, brincadeiras à parte, o Vasco está se tornando meio... tô sabendo disso pela imprensa. Quanto menos se mostrar participativo é melhor, porque demonstra um dolo da 777 da EQEP. Será que não é uma jogatina da própria EQEP querer ter essas ações para ela, formalizar de uma questão oficial em que ela detém tanto os débitos quanto os direitos que eram da 777 se tornaram da EQEP? Cenas dos próximos capítulos, um capítulo que acontece 10 horas da manhã, 11 horas do Rio de Janeiro, fuso horário de Nova York, acho que é apenas 1 hora, para a gente entender o que vai ser, se vai aparecer um terceiro doidão querendo sentar na mesa da arbitragem com o Vasco. Meu Deus do céu. É muito rolo, é muito pano para manga, e a gente vai aqui contando para vocês. Eu fiz uma live rapidinha no OVOV, Ouvido ao Vasco, tá no YouTube para quem quiser ver. Tá lá, conversei com o Pedro Abreu, outro advogado, para tentar elucidar ou tentar trazer alguma luz nesse túnel sem fim que se chama Vasco SAF. É isso. Tá aí, meus amigos, que confusão. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima.